Sempre gostei de caminhadas noturnas. Há algo na tranquilidade que torna tudo mais simples. Sou soldador por profissão e trabalho nessa área há mais de 40 anos. Moro sozinho em uma grande fazenda, apenas eu e meu cachorro Bosley. A casa é grande demais para uma pessoa só, mas nunca tive coragem de diminuí-la desde que minha esposa Maria faleceu. Meus filhos se mudaram há anos e desde que o câncer a levou, sou só eu e Bosley. Certa noite, depois de um longo dia na oficina, decidi sair para uma caminhada. Minha propriedade é bem extensa, então um único percurso geralmente é suficiente para satisfazer meu desejo. O ar estava fresco e Bosley caminhava ao meu lado. Às vezes, penso que ele gosta de mim mais do que eu dele. Já percorri aquele trajeto centenas de vezes, mas enquanto voltava para casa, algo chamou minha atenção. Olhei para a janela do segundo andar, aquela que dá para o quarto que Maria e eu costumávamos compartilhar. Por um instante pensei ter visto algo se mover. Parei abruptamente, encarando aquela janela. Não havia razão para alguém estar ali. Não tinha ido naquele cômodo em anos, não consegui me forçar a fazê-lo. Senti meu sangue ferver ao pensar em algum estranho invadindo minha casa. Não ia tolerar isso. Entrei correndo, meu coração disparado, e subi as escadas. O quarto estava vazio, exatamente como o deixei, sem sinal de nada fora do lugar. Procurei em todos os lugares possíveis, mas não encontrei nada. Sim, fiquei bem assustado, mas estava mais irritado do que qualquer outra coisa. Não levo esse tipo de situação na brincadeira. Concluí que provavelmente tinha apenas imaginado algo que não estava lá. Fiquei ali por um tempo, me sentindo bobo, mas não consegui afastar a sensação de que algo esteve ali. Na noite seguinte, acordei com Bosley rosnando. Ele é um bom cachorro, nunca late, a menos que haja algo para latir. Sentei na cama, ouvindo, e foi então que ouvi rangidos vindos do andar de cima. Poderia ser apenas os sons da minha casa antiga, mas minha mente imediatamente associou ao som de passos que vinham bem acima de mim. Você pode imaginar qual quarto fica diretamente acima do meu. Pensei em pegar meu rifle de caça que estava lá embaixo, mas não queria ir tão longe. Se fosse necessário, estava totalmente confiante de que poderia lidar com o que estivesse lá em uma luta corpo a corpo. Peguei minha lanterna e fui conferir novamente. Nada. O quarto estava exatamente como antes, intocado. Minha raiva definitivamente estava se transformando em ansiedade. Algo não parecia certo na casa. Na noite seguinte, desci e encontrei as luzes da cozinha acesas. Sei que as desliguei antes de ir para a cama. Não deixo luzes acesas. Não havia mais dúvida. Alguém estava na minha casa. Comecei a entrar em pânico, liguei para a polícia e disse que achava que alguém estava se esgueirando por aí. Eles vieram, revistaram a casa de cima a baixo, mas não encontraram nada. Foram gentis, me disseram para ligar novamente se precisasse, mas pude perceber que não acreditavam em mim. A próxima noite foi a pior de todas. Não consegui dormir, então decidi subir e conferir o quarto novamente. Não sei porquê, talvez achasse que isso acalmaria minha mente. Mas quando abri a porta, congelei. Havia roupas espalhadas pelo chão. As roupas de Maria estavam espalhadas por todo o lado. Eu as havia guardado depois que ela faleceu, e agora estavam por toda parte. Algo assim não acontece por acaso. Foi então que a vi. Uma mulher estava parada na porta, apenas me observando. Não consegui ver seu rosto claramente, mas percebi que não era Maria. Ela era muito baixa. Não sei quem ela era, mas definitivamente não pertencia ali. Nunca estive tão assustado na minha vida. Sem pensar, corri em direção a ela. Ela se virou e saiu correndo escada abaixo e pela porta da frente. Quando consegui sair, ela já tinha sumido. Procurei pela propriedade com Bosley, mas não havia vestígios dela. Não consegui dormir naquela noite e, por meses, estive sem conseguir pregar o olho. Estava constantemente em alerta, convencido de que ouvia passos no andar de cima à noite. Qualquer barulho me deixava em pânico. Dormia com meu rifle ao lado da cama, apavorado com a ideia de ter que usá-lo. Pensei em ligar para meu irmão para que ficasse comigo, mas não queria fazer isso. Fui criado para lidar com as coisas por conta própria, e foi isso que fiz. O pesadelo não terminou, no entanto.
Certa noite estava sentado na sala quando percebi uma figura no quintal, olhando diretamente para mim pela janela. Era ela novamente. Meu coração quase parou. Peguei meu rifle e corri para fora, com Bosley logo atrás. Ela ainda estava lá, apenas uma silhueta à luz da lua, me observando. Disparei alguns tiros para o ar, esperando espantá-la. Isso foi o suficiente para fazê-la se virar e correr para a escuridão, mas isso não me deixou mais aliviado. Estava sendo atormentado por uma mulher desconhecida, que provavelmente era uma sem-teto. Não conseguia imaginar por que isso estava acontecendo comigo. Fiquei ali por um bom tempo, esperando para ver se ela voltaria. Nunca mais a vi, mas sei que é apenas uma questão de tempo. Estou totalmente preparado para me defender, mas não acho que viver nessa ansiedade constante seja sustentável. Graças a Bosley, não sei o que faria sem ele. Vou mandar notícias se algo acontecer. Eu nunca dei muita importância ao Halloween. Para mim era apenas mais uma desculpa para festas, fantasias baratas e crianças batendo a porta pedindo doces. Eu sempre deixava uma tigela com algumas balas na entrada e me trancava em casa, assistindo filmes de terror, rindo das histórias que passavam na TV. Mas naquele ano, algo mudou. Algo que fez minha percepção do Halloween se transformar completamente. E acredite, nunca mais vou tratar essa data da mesma forma. Era uma noite de outubro como qualquer outra, mas o ar parecia mais pesado, mais frio. As ruas estavam lotadas de crianças e adolescentes correndo de casa em casa, enchendo sacolas com doces e rindo alto. As decorações de abóboras iluminadas e teias de aranha falsas balançavam com o vento, criando uma atmosfera bizarra e ao mesmo tempo festiva. Mas lá no fundo, havia algo de inquietante naquela noite. Algo que eu não conseguia explicar. Eu estava em casa, sozinho, como de costume. Meus amigos tinham me chamado para uma festa, mas eu estava cansado demais. Resolvi que seria mais fácil ficar em casa, assistir alguns filmes e ignorar o barulho das crianças. Peguei uma cerveja, me joguei no sofá e comecei a assistir um daqueles clássicos de terror, onde tudo é previsível e o monstro só aparece no final. Mas por volta das 23 horas, algo estranho aconteceu. Ouvi um leve toque na porta. No início, ignorei, achando que era apenas mais uma criança atrasada pedindo doces. Mas então o som veio novamente, dessa vez mais forte, insistente. Franzi a testa, levantei do sofá com um suspiro irritado e caminhei até a porta. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Apenas a rua vazia, iluminada pelos postes de luz fracos e algumas abóboras acesas nas varandas dos vizinhos. Deve ter sido o vento, pensei, me virando para voltar ao sofá. Mas assim que dei um passo para longe da porta, o som veio de novo. 3 batidas, firmes e ritmadas. O coração acelerou um pouco. Algo estava errado. Algo estava fora do lugar. Respirei fundo, girando a maçaneta lentamente e abrindo a porta. A noite parecia ainda mais escura do que antes. A rua estava deserta e não havia sinal de nenhuma criança por perto. Mas então vi algo no chão. Uma pequena caixa preta, colocada bem na minha soleira. Olhei ao redor, tentando ver quem poderia ter deixado aquilo, mas não havia ninguém. Peguei a caixa, sentindo o peso leve e o formato retangular. Não havia nenhuma etiqueta, nenhum nome, apenas uma fita vermelha amarrada em volta. Fechei a porta com uma sensação estranha no peito e voltei para o sofá, a caixa nas mãos. Algo em mim dizia que não deveria abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Com dedos trêmulos, desfiz o laço da fita e levantei a tampa. Lá dentro havia uma máscara de Halloween, daquelas antigas, de porcelana branca, com traços exagerados, como se fosse uma representação distorcida de um rosto humano. Os olhos eram pequenos e os lábios curvados em um sorriso sinistro. Era simples, mas ao mesmo tempo perturbadora. Coloquei a máscara sobre a mesa de centro, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Quem deixaria aquilo para mim? E por quê? Voltei ao sofá, tentando ignorar o desconforto crescente, mas não conseguia parar de olhar para a máscara. Ela parecia me encarar. O filme ainda passava na TV, mas eu não conseguia me concentrar. O silêncio na sala começou a ficar insuportável. Levantei-me de repente, decidido a guardar a máscara no armário e esquecer que ela existia.
Mas quando me aproximei da mesa, algo fez meu coração parar. A máscara não estava mais lá. Olhei ao redor, os olhos vasculhando a sala em busca de alguma explicação. Ela não poderia ter simplesmente sumido. Eu estava sozinho, ninguém mais havia entrado. Comecei a suar, o coração martelando no peito, enquanto me aproximava da porta da frente. Talvez eu tivesse deixado cair, mas não, eu tinha certeza de onde a colocara. Foi então que ouvi um leve sussurro vindo de algum lugar da casa. Congelado, tentei identificar a origem, mas era como se estivesse vindo de todos os lados. Um som baixo, como uma risada contida, como se alguém estivesse se divertindo às minhas custas. "Quem está aí?" gritei, a voz tremendo. O sussurro parou. Por um segundo o silêncio voltou, denso e sufocante. Mas então, algo se moveu no corredor. O barulho de passos lentos, pesados, avançando na minha direção. Peguei o celular, a mão trêmula discando para a polícia, mas a ligação não completava. A tela estava morta, sem sinal, sem vida. De repente, as luzes piscavam. O piscar frenético iluminava brevemente o corredor, e eu vi. Vi uma sombra, alta, vestindo algo que parecia uma capa preta, com o rosto coberto por uma máscara. Aquela máscara. A porcelana brilhava à luz da sala, e o sorriso distorcido parecia mais largo, mais ameaçador. O que quer que fosse, estava parado no final do corredor, me encarando. Dei um passo para trás, sentindo o pânico tomar conta de mim. A figura não se movia, mas eu sabia que a qualquer momento ela poderia atacar. Em um impulso de puro desespero, corri para a porta, tentando destrancar o trinco com dedos trêmulos, mas o trinco estava preso. A porta não abria. "Não, não", sussurrei, lutando com a maçaneta, mas a sensação de ser observado aumentava a cada segundo. Quando olhei novamente para o corredor, a figura havia desaparecido. O silêncio agora era absoluto, quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante. Mas eu sabia que não estava sozinho. De repente senti um vento frio nas minhas costas. Virei-me lentamente e lá estava ela. A figura estava bem atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o cheiro acre que emanava de sua capa. A máscara branca reluzia na escuridão, e o sorriso curvado parecia zombar da minha impotência. Eu não conseguia me mover, não conseguia gritar. Tudo o que aconteceu depois é um borrão na minha mente. Eu me lembro de cair no chão, tentando rastejar para longe, enquanto a figura se aproximava cada vez mais. Lembro da sensação de frio me invadindo, e então... nada. Quando acordei, já era manhã. A porta estava destrancada, aberta e a casa vazia. A máscara, a figura, tudo havia desaparecido. Minhas roupas estavam rasgadas e havia marcas vermelhas nos meus braços, como se algo ou alguém tivesse me segurado com força. Eu saí daquela casa no mesmo instante e nunca mais voltei. Mudei de cidade, cortei laços com o passado. Mas até hoje, todas as noites de Halloween, eu sinto que estou sendo observado. Sinto que aquela máscara ainda está lá fora, me esperando. E a cada ano que passa, o medo cresce, porque sei que, eventualmente, ela vai me encontrar novamente. Eu sempre gostei do sítio do meu avô. Era aquele tipo de lugar que você esperava o ano inteiro para visitar. Longe da confusão da cidade, cercado de árvores antigas e o som constante da natureza. Eu costumava passar longos fins de semana lá, explorando os arredores, pescando no lago e simplesmente aproveitando a paz que só o campo podia oferecer. Mas naquele fim de semana específico, algo estava diferente. Algo que até hoje me persegue e me faz questionar tudo que vivi naquela casa. Chegamos numa sexta-feira à tarde. Eu e mais 2 amigos, Lucas e Pedro, estavam tão animados quanto eu. Assim que descemos do carro, senti uma brisa gelada percorrer minha espinha, mas atribuí aquilo ao cansaço da viagem. O sítio, como sempre, estava impecável. Meu avô, apesar da idade, mantinha tudo em ordem, mas nessa viagem ele não estaria lá. Ele tinha ido visitar uns parentes distantes e me deixar as chaves. Era a primeira vez que ficaríamos sozinhos lá. E agora, olhando para trás, eu desejaria que ele nunca tivesse ido embora. Entramos na casa e imediatamente fomos recebidos pelo cheiro familiar da madeira antiga, misturado com um leve aroma de café que ainda pairava no ar. O chão rangia sob nossos pés conforme andávamos pela casa,
e o eco das nossas risadas preenchia os corredores vazios. Tudo parecia tão normal, tão acolhedor, até anoitecer. À medida que o sol desaparecia por trás das montanhas, uma sensação pesada começou a se infiltrar no ambiente. Era como se o próprio sítio estivesse se preparando para algo. O vento aumentou e as árvores ao redor começaram a se agitar violentamente, como se estivessem sussurrando algo que não podíamos entender. Eu tentava ignorar, me forçando a acreditar que era apenas o silêncio e a escuridão que faziam minha imaginação correr solta. Lá fora, a escuridão era completa. As estrelas pareciam mais distantes do que nunca, e a lua mal iluminava o caminho de pedras que levava ao celeiro. O celeiro. Eu sempre evitava aquele lugar. Era velho, abandonado e, para ser sincero, sempre me causou uma sensação de desconforto. Meu avô dizia que ninguém o usava há décadas e ele o mantinha trancado. Mas, naquela noite, algo me chamava para lá. Algo que não fazia sentido, algo que eu não conseguia ignorar. Quando comentei com Lucas e Pedro sobre o celeiro, eles riram. Pedro, sempre o mais corajoso, sugeriu que deveríamos ir até lá e explorar. Eu hesitei, mas para não parecer covarde, concordei. Pegamos lanternas e saímos em direção àquela construção decrépita. Cada passo que dávamos em direção ao celeiro parecia aumentar o peso no meu peito. As folhas secas estalavam sob nossos pés e o vento parecia mais frio e cortante. Quando finalmente chegamos à porta do celeiro, ela estava entreaberta. Eu tinha certeza de que meu avô a deixava sempre trancada, mas naquele momento não parecia uma boa ideia discutir. Empurramos a porta lentamente e o rangido que ecoou foi o som mais perturbador que já ouvi na minha vida. O interior estava escuro, com teias de aranha pendendo do teto, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Nossas lanternas mal conseguiam iluminar o fundo do celeiro. Pedro foi o primeiro a entrar, seguido de Lucas. Eu fui o último, sentindo o ar cada vez mais denso e abafado. O silêncio lá dentro era absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. E então, ouvimos. Era um som fraco, quase imperceptível, vindo do fundo do celeiro. Parecia choramingo. Um som agudo, infantil, como se uma criança estivesse perdida ali dentro. Congelamos. Nenhum de nós tinha coragem de se mexer, mas Pedro, sempre o mais destemido, começou a caminhar em direção ao som. Isso não é certo, eu sussurrei, meu coração disparado. Vamos embora agora. Mas Pedro não me ouviu. Ele continuou avançando, a lanterna tremendo em sua mão. Lucas e eu ficamos parados, observando enquanto ele desaparecia na escuridão. O choro ficou mais alto, mais insistente, e logo Pedro gritou. Seu grito ecoou pelas paredes do celeiro, gelando meu sangue. Corremos até ele, a adrenalina tomando conta de nós. Quando finalmente o alcançamos, ele estava parado, tremendo, apontando para algo no chão. A luz da lanterna mal iluminava o objeto, mas o suficiente para vermos. Era uma boneca antiga, suja, com o rosto deformado e os olhos esbugalhados. Mas não era a boneca que fez Pedro gritar, era o que estava atrás dela. Uma sombra, alta e esguia, se movia lentamente nas sombras. Seus olhos brilhavam com um tom avermelhado e uma sensação de maldade pura emanava dela. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Aquele ser nos observava, como um predador observando sua presa, e eu sabia que estávamos completamente à mercê dele. Vamos sair daqui, gritei, puxando Pedro pelo braço. Lucas já estava correndo em direção à saída. Corremos o mais rápido que podíamos, tropeçando nas pedras e galhos enquanto aquela coisa nos seguia, seus passos silenciosos, mas presentes. Quando finalmente chegamos à casa, trancamos todas as portas e janelas, ofegantes e em pânico. Passamos o resto da noite em silêncio, sentados na sala de estar, com as luzes acesas. Ninguém teve coragem de falar sobre o que vimos. Nenhum de nós queria admitir o que sabíamos ser verdade. Aquela coisa, aquela presença sombria, estava nos observando, estava esperando. O amanhecer trouxe um alívio temporário. Decidimos que era hora de ir embora, mas algo nos impedia. Quando tentamos sair, o carro simplesmente não ligava. Era como se o sítio não quisesse que fôssemos embora. Desesperados, começamos a caminhar em direção à estrada principal, esperando encontrar algum sinal de vida. Enquanto andávamos, senti algo me observando novamente.
Olhei para trás e, por um breve momento, vi a sombra. Aquela mesma figura do celeiro, parada entre as árvores, nos observando. Ela estava mais perto dessa vez. Muito mais perto. Quando finalmente chegamos à cidade mais próxima, nenhum de nós falou sobre o que aconteceu. Todos sabíamos que ninguém acreditaria em nós. Mas eu nunca mais voltei ao sítio, nem meus amigos. E até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir aquela presença. Ela ainda está lá esperando, no silêncio e na escuridão do celeiro do meu avô. Eu nunca mais fui o mesmo.